É impossível fazer mal somente aos outros. Eu estou rindo porque na hora que eu falei isso, na hora que eu li o pensamento, você automaticamente percebe que a nossa proximidade é tão grande que não tem como você não se prejudicar fazendo mal aos outros. Assim como você não tem como não se favorecer fazendo bem aos outros. Não tem jeito. Então você percebe que essa lei que é chamada de lei de ação e reação, que é a lei do karma, a lei de retorno, cara, é uma lei que, independente do teu gostar ou não, basta você parar para observar ela, que ela acontece o tempo todo, consciente você ou não. Não tem jeito. É como se fosse toda energia que você gera, na realidade é um ímã. Então tudo que você produzir, automaticamente termina retornando para você. Situações, pessoas, não importa. Porque muitas vezes as pessoas têm aquela ideia, né? Cartesiana ainda. Como eu lhe ajudei, você vai me ajudar. Ou alguém vai me ajudar. Não necessariamente. Essa energia que da minha ajuda a você pode voltar para mim na forma de saúde, de mais anos de vida. Percebe? Não tem uma lógica cartesiana. O cara foi mal, matou o outro. Aí agora alguém vai aparecer e vai matar ele. Não necessariamente. Essa pessoa que matou, ela pode vir a ter uma doença, sabe? Ela pode ter um problema de uma saúde mental, um problema mental que não era para ela ter e ela passa a ter. Por quê? Por causa da energia que ela gerou. Pô, mas decorrente de quê? Da morte daquela pessoa. Pô, mas a morte, sim, porque não é cartesiano. É isso que o pessoal não entende. É energia. Por isso que é legal você pensar dessa maneira, pensar como energia. Eu ontem estava conversando com uma moça e ela estava até... A gente estava batendo um papo e ela estava conversando sobre acupuntura, né? E aí eu me lembrei que na semana anterior, né, porque semana passada, eu estava conversando com uma outra moça que faz curso de acupuntura, é até minha aluna, e a gente estava conversando sobre isso. Ela me perguntou assim, se eu tinha sentido dificuldade quando eu fui estudar acupuntura, se eu tinha sentido muita dificuldade. Aí eu falei, olha, cara, na boa, não senti muita dificuldade não. Por quê? Porque há muita semelhança entre o pensamento indiano e o pensamento chinês. Semelhança, não são iguais. Tem boas diferenças. Mas o conceito da maneira de você projetar a mente, de você ver o mundo, é muito parecido. Isso pode parecer bobagem, mas facilita tudo. É exatamente isso que eu estou querendo falar para você. Quando você olha, por exemplo, no caso da acupuntura, quando você olha para a pessoa como uma pessoa que é energia, é energia. Você pode se tocar, mas você é energia. Então o olhar do acupuntor, quando ele olha para o paciente e ele vê a energia, ele não enxerga a doença. Ele enxerga que existe um desequilíbrio e olha você como um todo. Aí você pode não associar que um problema que você está tendo no teu joelho esquerdo e uma enxaqueca, eles têm muito mais em comum do que se imagina. Por isso que muitas vezes você apenas com um movimento, um agulhamento, um tratamento num ponto específico, você corrige a enxaqueca e corrige o problema do joelho ao mesmo tempo. Mas por quê que acontece isso? Porque tudo está interligado, internamente e externamente. Nós estamos interligados. Nós não somos um braço apenas, não somos uma cabeça, somos um todo. Então, se você consegue melhorar, vai ter consequência. Lembra da lei de ação e reação, que foi o começo da conversa? Você mudou tua alimentação, mudou teu metabolismo. Alexandre, então o que você quer dizer com isso? Que se eu mudar minha alimentação e mudar o meu jeito de pensar, o meu jeito de sentir o mundo, eu vou deixar de ser diabético? Exatamente isso que eu estou te falando. Por quê? Porque diabetes é uma doença metabólica. O metabolismo não tem a ver só com o que se come. Como se come? O quanto se come? Como se pensa? Como se sente? Metabolismo é isso tudo. Não é uma coisa isolada. Que as pessoas falam em metabolismo e pensam em estômago. Não. A circulação sanguínea está ligada ao metabolismo. Tudo está ligado ao metabolismo. Os seus sonhos estão ligados ao metabolismo. Porque o metabolismo é o jeito de você viver. É a tua impressão digital.
Então, o ser humano é tão fantástico que se ele quiser mudar a impressão digital dele, ele muda. Eu não estou falando da ranheira nos dedos. É uma força de expressão. Mas você muda completamente a tua maneira de viver. Se você mudar a tua alimentação, olha só, é que as pessoas não param para prestar atenção nisso. Se você mudar a tua alimentação, o odor corporal seu muda. Basta mudar a alimentação. Entendeu? Então, se você tem essa situação de mudança e mudar todo um comportamento, cara, muda tudo. Tem pessoas, aí isso é o entendimento de por que algumas pessoas superam o câncer e outras não. Porque o que acontece? O câncer é uma desarmonia. Se você conseguir mudar o teu estilo de vida a ponto de mexer com essa desarmonia, está resolvido o problema. E eu não estou falando aqui de modo algum que você tenha que negligenciar a medicina do século XXI, não é isso. Até porque nós sabemos que existem vários tipos de câncer e vários tipos de pessoas. Então, se você consegue fazer essa mudança, muda tudo. Tudo. E eu não estou falando que seja fácil. Porque, por exemplo, vamos só pela a parte da alimentação. Bem básico. Cara, a sua alimentação está ligada à sua família, à sua ancestralidade. Tirando um detalhe ou outro, a coisa do industrializado, se você botar uma lupa, é provável que os seus ancestrais de 400 anos atrás comam a mesma coisa que você come hoje. Então não houve mudança. Tem famílias que se mantêm comendo, tem famílias que não, tem famílias que mudam, às vezes tem um membro, às vezes você é um membro dessa família que muda completamente. Por quê? Cara, tua leitura de mundo. Você experimentou, tem pessoas que comem, estou dando um exemplo só da comida, tem pessoas que comem e não refletem que aquilo ali pode não estar fazendo bem a ela. Eu falo que as pessoas ficam rindo, né? Porque parece que empadão é uma espécie de prato preferido do brasileiro, né? O que acontece? Eu não como empadão. Aí tu fala, pô, por que tu não come empadão? Porque me dá azia. Azia não é uma coisa normal. As pessoas podem achar. Azia pode ser até comum, mas normal não é. Porque quando eu como maçã não sinto azia. Eu sinto azia quando eu como empadão. Ah, então por isso que você não come? Exato. Então você percebeu o seguinte, olha o comportamento meu. E isso é uma coisa criada, tá? Por quê? Eu poderia ir na farmácia, comprar um remédio e continuar comendo empadão. O meu irmão mais velho faz isso. O empadão dele é um pouco mais caro. Como eu renunciei à questão do remédio, e veja bem, percebeu que eu ainda há pouco falei para você não negligenciar a medicina do século XXI? É isso, eu sou um cara consciente, pé no chão. Só que é o seguinte, a farmácia não vai se manter através de mim. Eu não vou ficar comprando Sorrisal, Melhoral, nada. Eu fico me observando. E aí eu procuro resolver o meu problema internamente, organizar de modo a eu ficar sempre bem. Não depender da farmácia. Mas tem pessoas que não. Aí você vê, a indústria farmacêutica ela cresceu tremendamente porque ela sacou isso. As pessoas têm tanta dificuldade de mudar seus hábitos que é melhor eu arrumar uma solução. Olha só, eu vou te dar esse paliativo aqui, a tua dor de cabeça vai sumir. Só que não fala que vai sumir só por 3 dias. Depois ela volta. Só que aí você já esqueceu. E aí você compra o remédio de novo. Tem pessoas que elas têm já um crediário na farmácia. Elas sistematicamente botam dinheiro na farmácia. Sabe? E detalhe, quando você olha para o outro lado, o que é que ela come coisa da indústria. A indústria que faz a comida dela. Sabe? Ela não consegue fazer uma lasanha. Ela tem que comprar pronta. É um imediatismo que não se justifica. Até porque, quando você para e pensa, olha com outro olhar, né? Fazer comida, cara, é um ato de amor, um ato de autocuidado. E é até divertido fazer comida. Inclusive quando nós erramos. Você acha engraçado, caraca, meu irmão, esqueci de botar esse tempero, cara. Pô, ficou uma droga, mas amanhã vai ficar melhor. É isso, sabe? E a pessoa entender que se eu me alimento bem, se eu vou, por exemplo, para o hortifruti e eu como coisas que não tem que desembrulhar, mas sim descascar, eu vou ter mais saúde e aí eu não preciso gastar dinheiro tanto na farmácia. Mas olha o que as pessoas fazem na prática. Elas comem coisas empacotadas e compram remédio.
para aliviar os sintomas das coisas empacotadas. Não é para dar saúde, é para aliviar os sintomas. Cara, quando você tem uma dor de cabeça, houve algum problema. O que que houve? Se você não botar uma lupa sobre isso, cara, volta e meia essa dor de cabeça vai vir, você não sabe do que se trata. E as dores de cabeça são diferentes. Isso é outra questão, outra visão, por exemplo, da medicina oriental, tanto indiana quanto chinesa. As dores de cabeça não são iguais. E é complicado, porque quando eu estou tratando uma pessoa com acupuntura, eu pergunto, como é que é a dor de cabeça? É uma dor que lateja? É uma dor empontada? Tua cabeça pesa? Como é que é a dor? Diz para mim. A pessoa às vezes não sabe nem descrever qual é a dor que ela sente. Ela está sentindo. Eu preciso saber, porque para cada dor existe um tratamento completamente diferente. Não tem aquela coisa do um pacote. Não, e tem um detalhe. Você, segunda-feira dessa semana, era uma pessoa. Hoje, quinta-feira, você é outra. De lá para cá, o que aconteceu? Entendeu? Como é que você tem passado? Tem ficado bem? É isso que muitas vezes as pessoas ficam assim horrorizadas quando a consulta de um homeopata leva 1 hora. Como assim, cara? Que absurdo. É, cara. Porque o cara quer saber o que você come, como come, emocional, sonho. Pergunta tudo, cara. Para entender o que está acontecendo contigo. Aí ele pode dar um remédio para você. Sabe? Não tem aquela coisa, tá com dor de cabeça? Ó, toma isso aqui. Sabe? Isso, na minha opinião, com todo respeito, porque muitas vezes é o que o médico dispõe. Mas para mim isso nem é medicina. Nem é medicina. Sabe? E é complicado você não parar e pensar no problema do outro. Porque a ideia é você solucionar o problema. É um trabalho de investigação. E às vezes você, na primeira sessão de acupuntura, você não resolve o problema. Mas você está de olho na pessoa. Na consulta seguinte, a pessoa já te falou algumas coisas e agora traz uma novidade que ela não falou na primeira vez. Só que às vezes essa novidade era a pecinha do quebra-cabeça que estava faltando para você entender o que está rolando. E aí você, opa, já sei. E aí a coisa funciona. Sabe? Então, de novo, ou você com você, ou alguém tratando você, tudo é uma questão de ajuste, uma questão de arrumação. Agora, a gente tem que sair do corre-corre, né? Porque eu vejo também isso, que as pessoas não têm tempo, né? Essa história do cheiro que eu falei para você, as pessoas não reparam esse tipo de coisa, cara. Nem se ligam, sabe? Enfim.